Este trabalho tem como objetivo explicar como o Poder Judiciário funciona e é conduzido em território nacional. Ainda que falho, iremos abordar sua origem, dita pelo filósofo e escritor Montesquieu, além de mostrar como deveria funcionar na prática. A separação dos poderes. Em 1748, o político, filósofo e escritor francês Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis, apresentou a teoria da separação dos poderes. Essa teoria foi concebida com o objetivo de assegurar a liberdade dos indivíduos e efetivar um regime democrático. Além disso, tinha o objetivo de aumentar a eficiência do Estado por meio da distribuição de suas atribuições entre órgãos especializados. Com essa repartição, por exemplo, era possível combater o Estado absoluto, que ficava na mão de um monarca ou ditador. Assim, o político propõe a separação em 3 partes: legislativo, executivo e judiciário, e é por conta disso que é possível chamar esta divisão de tripartição dos poderes. O Poder Judiciário. A Constituição Federal de 1988, norma fundamental e suprema do Estado brasileiro, prevê no artigo 2 a existência dos poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. O Poder Judiciário é o órgão que possui a função de administrar a lei e a justiça perante a sociedade. Isso significa que esse setor possui a finalidade de defender os direitos de pessoa física, jurídica, animal ou ambiental. Dessa forma, ele promove a justiça e resolve os conflitos que possam surgir na sociedade através de métodos como investigação, apuração, julgamento e punição. O Brasil adota o sistema de unicidade jurisdicional, no qual apenas o Poder Judiciário pode, em caráter definitivo, interpretar e aplicar a lei em cada caso concreto. O Poder Judiciário é composto por juízes, desembargadores e ministros, de acordo com a instância em que atuam. Todos são denominados magistrados. Juiz. Como o próprio nome diz, um juiz tem como principal função realizar julgamentos. Ser juiz é julgar os mais diversos casos e problemas que ocorrem em nossa sociedade. Contudo, tomar decisões que impactam a vida de pessoas não é simples, e o procedimento que um juiz percorre até chegar à sentença definitiva é longo. Por se tratar de uma função pública, a atuação como juiz só é possível mediante aprovação em concurso público. O concurso está entre os mais difíceis do país. Isso se deve à grande quantidade de disciplinas que são cobradas nas provas, além de diferentes etapas que contêm avaliações como provas objetivas, provas subjetivas de elaboração de sentença, prova oral, análise de títulos e exames médicos. Assim, até a posse do juiz, existe um grande conhecimento jurídico, além de competências importantes como boa oratória, postura e sensibilidade. Somente bacharéis em direito podem prestar o concurso. Além disso, é necessário comprovar, no mínimo, 3 anos de prática jurídica, requisitos que podem ser atendidos, por exemplo, atuando na advocacia privada. Desembargador. O desembargador é considerado um juiz de segunda instância. Sendo assim, ele é responsável por resolver os casos que não foram solucionados pelo juiz de primeira instância, ou quando algum dos julgados não fica satisfeito com a sentença dada em um tribunal. Ele tem o poder de revisar e modificar as decisões. Afinal, desembargar significa retirar os embargos, ou seja, os estorvos. Os requisitos básicos para se tornar um são ser bacharel em Direito e prestar concurso para juiz, além de ter se formado no mínimo há 3 anos, e também ter experiência de atuação de pelo menos 3 anos na área jurídica. Porém, para o cargo específico de desembargador, os escolhidos são os profissionais que se destacam na carreira de juiz, que têm um bom tempo de experiência. Assim, diferentemente de outras carreiras, a de desembargador se dá por mérito, indicação ou nomeação. Logo, para alcançá-la, são necessários muitos anos de experiência, bons serviços prestados e boa relação no meio jurídico.
Ministro. O ministro da Justiça é escolhido para chefiar uma das pastas mais importantes do Poder Executivo. Na prática, ele cuida da proteção da lei, com a missão de garantir a segurança pública e a justiça no Brasil. Algumas de suas atribuições gerais são: combate ao tráfico de drogas, proteção aos direitos da população indígena, combate ao terrorismo e etc. Para se tornar ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, a Constituição exige ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibida, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional, que exija notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública. Para ser ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, a Constituição exige apenas ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, e notável saber jurídico e reputação ilibida. Portanto, para o TCU, há que se ter notório conhecimento em diversas matérias, como jurídica, contábeis, econômicas e financeiras, ou conhecimento de administração pública. Além disso, exige que o indivíduo tenha mais de 10 anos de experiência nessas áreas do saber. Em comparação, para ser ministro do STF, os requisitos constitucionais são mais leves, havendo apenas exigências de notável saber jurídico, nada mencionado acerca das demais áreas do conhecimento, nem sendo exigido experiência na área jurídica. As instituições do Poder Judiciário. A Constituição Federal aborda em seu artigo 92 como é a organização e repartição interna do Poder Judiciário. No total, existem 7 instituições, porém citaremos as mais reconhecidas pela população brasileira. O Supremo Tribunal Federal é a máxima instância e exerce a função de guardião da Constituição Federal, ou seja, cabe ao STF fiscalizar as ações dos poderes executivo e legislativo, garantindo que estes atuem dentro da constitucionalidade. O Tribunal Superior do Trabalho tem como função a uniformização das decisões que versem sobre as questões trabalhistas. Os tribunais e juízes eleitorais exercem um papel fundamental na construção e no exercício da democracia brasileira. É responsável pelo cadastro dos eleitores, pela constituição de zonas e juntas eleitorais e pela apuração de resultados e diplomação dos eleitos em sufrágios em nível estadual. Também deve retirar dúvidas em relação às eleições e julgar apelações às decisões dos juízes eleitorais. Agora iremos apresentar um exemplo que ilustra o Poder Judiciário no Brasil. A chefe da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse no dia 25 de agosto de 2022 estar preocupada com ataques ao sistema eleitoral brasileiro e o aumento da violência política no Brasil. Em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, Bachelet, que é ex-presidente do Chile, também condenou os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas e ao judiciário. Abre aspas. O presidente Bolsonaro intensificou os ataques ao judiciário e ao sistema eletrônico de votos, incluindo em um encontro com embaixadores em julho, o que gerou fortes reações. E eu tenho que dizer, tendo sido já chefe de Estado, que um chefe de Estado deve respeitar outros poderes, o judiciário, o legislativo, e não ficar vociferando ataques contra outros, porque é essencial para um presidente da República assegurar a democracia. Fecha aspas. Destarte. Ao decorrer deste trabalho, foi possível inferir as especificidades e a estruturação do Poder Judiciário, sendo de extrema importância destacar o quão essencial é este poder, bem como sua efetivação e manutenção, tendo em vista que ele é o principal instrumento de democracia do país.